Bom, tá aí uma pergunta, né, que as pessoas têm feito, e até porque surgiu agora algumas notícias, né, se a Tânia Mara tinha terminado comigo por conta do procedimento que eu fiz da cirurgia. Eu vou explicar para vocês de uma forma resumida sobre isso, para que vocês entendam um pouco sobre Tânia e Thiago, tá bom? Olha só, gente, bom, eu conheci a Tânia no programa Cante Comigo da Record, esse programa que passa todo final de semana, onde ela ainda continua, né, ela é jurada. E, por sinal, é um programa demais. E a gente participou do programa especial que a Xuxa apresentou. A gente foi convidado, a gente foi. E ali nos bastidores eu pude reencontrar a Tânia, né? Eu não tinha um contato muito próximo, assim, nem ela comigo, né? Mas a gente se conhecia e sempre fui fã, né, do que ela faz, do trabalho dela, das músicas, do som. E aí, quando aquela mulher passou do meu lado, cheirosa daquele tanto, que vocês não têm noção do quanto essa mulher é cheirosa, ferrou. A partir dali a gente começou a conversar e a gente começou a ter um relacionamento mais próximo. E aí nós chegamos numa conclusão de que, olha, veja bem, nós chegamos nessa conclusão. Não vamos expor não a tal ponto, né? A gente não está namorando oficialmente, mas não quer dizer que não seja sério, né? Então a gente vai se conhecendo, você vai me conhecendo, eu vou te conhecendo. A gente está em meio a uma pandemia, né? Que está um bicho de 7 cabeças. Então quando tudo isso passar, a gente senta, a gente conversa, e até então você já vai ter me conhecido e eu vou ter te conhecido, e a gente chegando nas mesmas conclusões, a gente oficializa isso, né? O que não é o mais importante, mas a gente oficializa isso até para não gerar, né, conversas e dúvidas nas pessoas, enfim. A gente decidiu isso. Quando você vai chegando numa certa idade, meu amigo e minha amiguinha, quando você vai se envolvendo com as pessoas e você vai amadurecendo em você, essa ideia da relação, você começa a se tornar um pouco mais exigente com algumas coisas. A verdade é essa. Então você vai ficando mais seletivo, você vai escolhendo as pessoas com quem você se relaciona, quem se aproxima de você. A Tânia Mara está um passo na frente do que todos vocês imaginam. Isso é mentira. Ela jamais iria me bloquear ou qualquer outra pessoa, jamais ela iria deixar de me seguir por brigas, por discussões, até porque ela é tão educada que se a gente tivesse algum problema seria de uma outra forma. Vocês não estão entendendo o quanto essa mulher é gentil, o quanto ela é educada, o quanto ela é fofinha para resolver as coisas. E eu tenho aprendido muito com isso, né? Eu aprendi, tive uma escola com ela, da paciência, enfim, do diálogo. O diálogo é uma coisa que nós dois temos em comum, que a gente sempre teve. Então, desde o primeiro momento, esse assunto da pandemia, a gente sempre... da pandemia não, desculpa. Esse assunto da cirurgia, a gente sempre conversou. Ela foi a primeira pessoa a saber e foi a última também. Então a gente sempre conversou demais. Então sempre foi muito claro isso. Mas aí a gente vai para uma outra questão. Quando eu cheguei na minha casa e disse para minha família que eu ia fazer essa cirurgia, vocês têm noção do impacto que foi? Falar para minha mãe, que é super tradicional, falar para minha irmã, que é mulher, né? Você falar para minha irmã isso, cara, para os meus irmãos. Isso gerou, assim, um susto muito grande e uma coisa muito forte. Hoje, na minha casa, é normal. Se você falar sobre isso hoje, é normal, porque não é mais inédito. É novo, mas não é inédito. E existe uma diferença muito grande disso, do novo para o inédito. Assim também eu sei que vai ficar na cabeça de muita gente. Agora, imagina você se relacionando com um cara, você estando ao lado de uma pessoa e do dia para a noite você acorda com o seu nome envolvido em todas as matérias. E o pior disso, pessoas brincando, falando, zoando, levando para um lado completamente da brincadeira, da gozação. É terrível, gente. Como que você não vai compreender que a pessoa vai tomar um susto, que a pessoa vai ficar completamente sem chão, que a pessoa vai ficar nervosa, até porque tem uma família por trás, até porque tem um nome, né? Um nome muito bem feito, muito bem plantado por trás. Existe todo um trabalho no caso dela. Imagina se fosse com você que está aí. Imagina você, sendo minha namorada, não iria te causar um susto? Ou a vergonha, ou qualquer sentimento que fosse, por mais que você tivesse conversado sobre isso. Então acredito eu que qualquer coisa que viesse da Tânia para mim, eu iria respeitar do fundo do meu coração, porque é compreensível. Tem muitas coisas que acontecem dentro de um relacionamento que não é exposto, porque são intimidades, são coisas de casal. Então o que aconteceu também por trás disso? Eu moro no interior de São Paulo, né? A Tânia estava morando aqui no interior de São Paulo, coisa de menos de 200 quilômetros de mim, perto. Um pouquinho antes dessa cirurgia, ela mudou para o Rio de Janeiro, que é um outro estado, cara, é uma outra parada, né?
eu moro aqui no interior de São Paulo. Então tudo isso foi assunto e foi conversa entre a gente também. Dentro de uma relação, você querer buscar o melhor que você pode para você proporcionar a alguém não é errado, cara. Veja bem, gente, não estou dizendo que fazer uma cirurgia é proporcionar o melhor. Não, isso é muito particular, eu já disse nos vídeos anteriores. Mas, cara, quando você pode passar o melhor perfume, vamos falar de mim, a Tânia. Todas as vezes que eu pude passar o melhor perfume para ela, eu passei. Todas as vezes que eu pude me arrumar o melhor que eu podia, eu fiz. Todas as vezes que eu pude me inteirar um pouco mais do que ela gosta, do que é legal e do que faz ela feliz, eu tentei. Eu acho que isso é saudável dentro de uma relação. O porquê não, dentro do que eu me conheço e dos meus limites, do que eu posso oferecer, o porquê não eu esteticamente também querer estar bem, me sentir bem para poder transferir isso. No caso, para ela, para quem fosse. Vocês entendem o barato? Então eu acho isso super normal, cara. E eu acho que a história de Tânia e Thiago, se nós estamos nos falando ou não, se a gente está se vendo ou não, se a gente está se comunicando ou não, acho que é uma intimidade nesse momento que, independente de câmeras, a gente precisa analisar, pensar certinho, entender todo esse barulho, essa bagunça. E se der certo, deu. Se não der certo, porque não era para ser, entendeu? O máximo que pode acontecer é dar uma música aí. Né? Entre cantores sempre tem essa brincadeira de que, olha, se não der certo a relação, vai, dá uma música. Quem sabe?